Oi, oi! Meu nome é Débora e está começando mais um Papo Debs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dá na telha. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. Para o episódio de hoje, eu escolhi um tema que tem feito muita parte assim do meu cotidiano e acredito de muita gente, que é a famosa correria. Eu não sei se você está correndo agora nesse momento, com alguma reunião, alguma pauta do trabalho, ou o exercício que você tem que fazer, a dieta que você tem que começar, mas o que eu tenho percebido não é de hoje, que é muito natural quando você pergunta para alguém, e aí, como estão as coisas por aí, que ela responda, na correria, e você? E aí, né, fiquei com esse negócio de também tô correndo, mas tá todo mundo correndo e veio a famosa pergunta, a gente tá correndo do quê exatamente? E é por isso que eu chamei para falar sobre isso a Mari Nascimento, que é uma terapeuta integrativa e restaurativa, e a Ana Sofia Schmidt de Oliveira, que é terapeuta Gestalt, para conversar com a gente. Elas são duas amigas muito queridas para mim, então realmente isso aqui vai ser um papo mesmo, que só ficou faltando o café e o bolo para estar completo. Então é isso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E eu queria começar perguntando para Mari se você, Mari, tá correndo de alguma coisa, tá se sentindo correndo ou em algum momento da sua vida você já correu? Sim, em algum momento da minha vida eu já corri, mas nesse momento eu não tô correndo. Fazem 2 anos que eu não corro de nada. E como que é essa sensação? Ai, é uma sensação boa de tranquilidade, de presença, né? Eu acho que a partir do momento que eu escolhi parar de correr um pouco de mim mesma, né? Me trouxe muita paz, muita paz. Dá pra ver no seu rosto. Não, e na verdade conta para as pessoas que estão ouvindo a gente da onde que você está falando, né? Porque tem um contexto essa Tem calma. um contexto essa calma. Nesse momento eu estou morando no Espírito Santo, na cidade de Alegre. Então eu estou lá do sul do Espírito Santo, com uma ligação já com Minas e também com a Bahia. É um lugar de serra, é um lugar que tem uma mata maravilhosa, né, que tem cachoeiras. Então, por exemplo, agora aqui falando com você, o meu visual são de montanhas verdes, um céu azul, e o canto de muitos passarinhos. Então, Praticamente igual o meu. estamos no mesmo lugar. Eu acredito que a Sofia também está no mesmo lugar, assim. Ai, não, com certeza. Eu e a Sofia, que né, para os íntimos aqui vai ser Sophie, em São Paulo a paisagem é bem diferente. Mas queria perguntar, Sophie, se para você o fato de estar em São Paulo faz uma diferença para pensar a correria ou não? Ou para você a correria meio que está na gente? Como que é isso? Oi, Dé. Oi, Mari. Obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês. E seja lá o que acontecer aqui hoje, pelo menos a gente vai ter um momento muito gostoso, né? De estar de estar junto, Sim. compartilhar isso. Porque você tem razão, assim. É uma coisa que até virou meio que um vício, né? Essa coisa de, tô na correria. E ultimamente, assim, nas reuniões de Zoom, eu falo, gente, vamos pular aquela parte de que tá todo mundo exausto. Ai, muito bom. E é meio vício mesmo, né? Acho que sempre foi um pouco assim. Acho que a gente sempre teve, talvez seja uma coisa cultural, sei lá, essa coisa de que é mais bacana você dizer que tá super ocupado, né? Como se você falasse, como é que você tá? Nossa, tá tudo ótimo. Assim, poxa, em que mundo que essa pessoa vive? Como assim? Como tá tudo ótimo? Como tá tranquila? Como, né? Então, eu lembro disso, assim, no tempo que eu trabalhava na procuradoria, me aposentei faz 1 ano e meio, quase 2.
E muito com essa coisa assim do desafio do tempo, né? Como é que vai ser o tempo quando eu me aposentar? Achando que eu ia ser dona do meu tempo. E, enfim, tô me adiantando aqui na pauta, mas essa questão do tempo me fez pensar muito nisso, sabe? Como que eu parei de trabalhar oficialmente no lugar, né, para fazer outras coisas, achando que eu ia ser dona do meu tempo. Mas como que, especialmente nesse tempo de pandemia, o desafio é gigante, né? Não sei. A gente pode conversar bastante sobre isso, tentar entender o que está acontecendo, né? As pessoas estão muito mais ocupadas, muito mais sem tempo do que antes. Né? Então todo mundo fala Sim. assim, tá em casa, tá na pandemia, isolamento, tal, então você vai ter mais tempo para um monte de coisa. E é exatamente o oposto que eu percebo que tem acontecido. Mas qual que era a sua pergunta mesmo? Eu tinha perguntado se você sentia diferença, se tipo em São Paulo ou fora de São Sim, Paulo faz alguma diferença em total. estar corrida. Faz. Acho que a cidade tem essa energia da agitação, né? Então, quando a Mari contou aí onde ela tá, a vista dela, tal, por um segundo, assim, fechei os olhos, viajei aí para onde ela tá e já senti, né, nesse ambiente de natureza, passarinho, tal, com certeza o ritmo é outro. Eu mudei de casa há um tempinho. Aliás, quando eu me aposentei, eu mudei de casa. Foi duas mudanças importantes na minha vida. E saí do lugar do bairro que eu morava, aqui em São Paulo, para um outro, porque eu estava querendo um lugar mais silencioso, mais tranquilo, com mais verde, enfim. E aí tem uma obra infernal na frente da minha casa, que começou no dia que eu mudei e me acompanha desde então. E o ritmo da obra, sabe, é uma coisa que me deixa acelerada. Se eu não cuidar, né, se eu não parar para prestar atenção, agora eu tenho desenvolvido algumas técnicas, por exemplo, tem um determinado tipo de barulho que eu uso aquilo como que um lembrete. Quando começar, sei lá, o som que parece o da britadeira, eu vou fazer uma pausa para respirar. Então eu tenho tentado usar esses barulhos assim a meu favor, em vez de ficar só irritada com eles. Mas isso, o barulho da obra me traz uma ansiedade, uma agitação, uma coisa assim que é difícil ter a pausa, ter a calma. E aí, quando a Mari fala da montanha que ela tá vendo, o passarinho, eu falo, nossa, o tempo gira de outra forma, né? Quando a gente está perto da natureza. Sim, e eu acho que é uma coisa que eu fiquei muito pensando, que foi essa coisa da pandemia, assim, né? Que eu lembro que quando começou, tipo, nossa, lockdown e não sei o quê, aí as pessoas falando, é porque o mundo parou, né? Tipo, nossa, a gente foi forçado a parar. Mas é muito curioso como assim, eu fiquei pouquíssimos meses realmente, nossa, eu fiquei sem trabalho, né? Fiquei desempregada e é aquele negócio de dinheiro e tudo meio parado. Mas assim, logo isso virou de novo a minha rotina de quatro, sei lá, dos últimos 4, 5 anos de trabalhar loucamente e pegar mais projetos e mais lives e mais tudo e começar a me sentir sempre exausta, sempre correndo atrás do rabo, né? Então eu tava, e não tô dizendo que eu não tô mais, mas acho que eu tô um pouco mais consciente de que isso tá acontecendo, de acho que acordar e viver o dia pensando, cara, tinha uma reunião que eu tinha que fazer, e aí eu comecei a ter o sono prejudicado, porque eu dormia pensando que eu tava perdendo o horário de alguma coisa, porque, meu, é tanta reunião aqui, reunião ali, que tipo, eu dormia pensando, cara, será que eu 6 da manhã tinha alguma que eu não lembro? Ou 9, ficava checando no WhatsApp o tempo todo. E aí, quando eu me dei conta, cara, isso não tá legal, isso não tá me fazendo bem, eu comecei a me dar conta aí das outras pessoas. Então, isso, né? De, oi, tudo bem? Como você tá? Tô na correria, e você na correria, e você na correria. Eu, tipo, caramba, mas que correria coletiva é essa, né? Tipo, tá correndo do quê? Ou por que exatamente a gente tá correndo, né? E aí, sei lá, nessas primeiras investigações, assim, e claro, né, fazendo meu processo de terapia também, mas assim, minhas primeiras investigações foi aquela crença, sabe, de que a gente não pode perder oportunidade nenhuma, assim, tipo, se alguém te convidou para, meu, não pode, vai lá, que é uma chance de você mostrar o seu trabalho, aqui é um pouco mais de dinheiro, aqui é um pouco mais de reconhecimento, e um negócio de que eu não achava natural nem normal eu poder falar, olha, não vou aceitar esse convite, achei muito legal, muito obrigada, mas assim, eu não tenho tempo.
E não só não tenho tempo, como eu quero ter tempo para outras coisas, né? Então não é só, nossa, eu tenho 13 horas de trabalho, por isso não vou aceitar. É tipo, tenho 6, tenho 8 e quero ter o resto para ver um filme, comer, dormir, fazer nada. E aí eu comecei a me sentir, quando eu comecei a falar os primeiros nãos, que é bem recente, eu comecei a sentir um pouco de angústia de ver todo mundo correndo, assim, um pouco de, cara, vamos sentar para falar sobre isso? É por isso que a gente tá aqui hoje, né? Porque é um pouco de angústia de ver esse correndo por quê, assim, né? O que que tem de tão desesperador que a gente tem que fazer muitas coisas. E só colocar aqui que eu tô falando de um lugar bem privilegiado, que é, tipo, aceitar lives e não, tipo, preciso aceitar mais trabalho para completar a renda, né? Que eu acho que é um outro tipo de correria, de acordar 4 da manhã e chegar 1 da manhã para conseguir pagar as contas, né? Eu tô dizendo de um lugar, do meu lugar de fala, né? Que é essa correria do tipo, você tá ali, tá bem, tá ganhando o seu dinheiro, só que você quer sempre mais, fazer mais cursos, e curso de línguas, e curso disso, e tipo, sempre abarrotado de coisas pra fazer, né? Então, não sei, eu ia te perguntar, Mari, você que falou que nesse momento você não se sente correndo, né? Até pelo lugar que você tá, as escolhas que você fez, mas como que você já vivenciou isso, né? Tipo, na sua vida? Como que você se sentia com essa correria? Então, acho que nesse momento eu também posso dizer que eu estou bem privilegiada de estar nesse lugar, né, de ter feito essa escolha, de ter aberto mão de várias outras oportunidades, até mesmo de ficar em São Paulo e ter mais atividades profissionais, né, porque longe, eu estou num lugar, bem dizer, do interior e meu único recurso é a internet, né? Então, eu já tive nesse lugar de querer abraçar todos os convites, né? E abracei vários convites que eu não dei conta, que eu não consegui olhar. E, inclusive, no início da pandemia aconteceu isso um pouco, antes até mesmo de eu vir para cá e começar a decidir a ficar aqui, né? Porque no início da pandemia surgiu aquela aflição, assim, tipo, poxa, eu não vou poder fazer mais os trabalhos pessoalmente, e agora? Então, o que aparecer online eu tenho que aceitar, né? Todos os projetos, as reuniões, e aí isso começou a ficar muito cansativo, porque eu acho que estava todo mundo numa adaptação desse novo momento, né? Então, as reuniões na internet estavam super cansativas e longas, porque ninguém também sabia cuidar desse espaço, né? Então, e ficou muito difícil. Para mim ficou muito difícil. A conexão ficou pior, assim. Essa questão da internet e ficar na frente de uma tela, lidar com as minhas expressões, a expressão do outro, né? Muitas vezes também, muitas vezes não, acho que aconteceram várias vezes mesmo, que os horários, né, ficaram perdidos porque nessa sua necessidade de querer estar presente em tudo, então você não tinha mais horário para almoçar, né, direito, né, e aceitava reuniões até além do horário. Ah, Aí eu comecei a correr um pouco desse movimento, né? Foi aí que eu resolvi ficar quieta, assim. Foi aí que eu falei, poxa, não tá bom, não é isso que eu quero, né? E aí foi a hora que eu comecei a olhar para mim e ver as minhas necessidades, né? Foi a hora que eu procurei a meditação, que foi uma das coisas que me trouxe um pouco da visão do que estava acontecendo comigo, que eu comecei a falar não, né? Porque eu acho que a gente tem uma, mesmo eu como terapeuta, tenho uma dificuldade de falar não, que eu comecei a analisar, né, melhor os espaços que eu queria estar, o que eu poderia oferecer para aquele espaço também, porque eu acho isso super importante. E foi difícil, assim, né, os nãos, olha, não dá mais, né, eu preciso olhar para mim, mas foi a melhor escolha para esse período. Então é por isso que hoje eu chego assim com mais calma, né? Ainda não estou 100%, mas estou mais calma.
Né, acho que esse 100% aí é. Ai, eu acho que esse 100% aí é utopia, né? Assim, nem imagino esse 100%, mas acho que é um pouco de como Sim, a gente vai percebendo a nossa, assim, o nosso equilíbrio, né? Que é aquela coisa que não é estática, né? Que não é parada. sim. E eu acho que eu me dei conta, assim, de ficar mal mesmo, de estar correndo, quando eu percebi que o meu dia era o meu trabalho, né? Então, não conseguia mais treinar, porque parar 30 minutos para treinar era motivo de, mas não vai dar tempo de preparar a próxima aula, não vai dar tempo de fazer. Então já vamos ficar sentada. Então, acho que eu fiquei umas 2, 3 semanas assim que eu não tinha tempo para almoçar com os meus pais, não tinha nada. Era tipo o dia inteiro eu terminava 8, 9 da noite falando, mano, eu preciso dormir. Eu não conseguia me alongar antes de dormir porque eu já tava o caco. E aí eu falei, cara, acho que não tá dando assim, né? Minha vida resumida num dia de trabalho e dando conta das coisas, né? E não dando conta, obviamente, né? Então, e aí foi engraçado que daí logo em seguida desse pico assim de estresse que eu fiquei, eu me dei o luxo, que eu acho que hoje em dia é meio luxo, você dizer, olha, eu vou fazer o que dá pra fazer hoje e o resto do dia eu não vou adiantar nada, não vou aproveitar para fazer mais nada, eu vou aproveitar para aproveitar a minha vida, né? E aí comecei a, sei lá, dar atenção para minha sobrinha, quando eu dava o horário de acabava a reunião, eu vou lá brincar com ela, vou lá ver um filme. E, meu, como eu passei uma semana assim que parecia que eu tava em outro planeta, assim, sabe? Eu até achava meio esquisito quando alguém falava, ai, tô correndo, eu ficava tipo, cara, não quero, assim, não me conecto com isso. Mas é óbvio que é algo tão naturalizado, né? Pra mim, eu escutava isso quando eu era meio adolescente, meio faculdade, de Débora, qualquer oportunidade é oportunidade. Tipo, vai, sabe? Compre tudo que te apresentarem, porque você precisa disso. Principalmente, acho que nesse início de carreira, né? Assim, quando você sai da faculdade, tem um lance de, meu, aceita tudo, é voluntário, não é, não importa, faça. Né? E que, tipo, você vai levando pra vida de que é isso que a gente tem que fazer, né? Que é sempre ficar aceitando tudo e se você quer isso que você falou, né, Sophie, de se você não tá nessa correria, você é meio esquisito, né? Então eu lembro que acho que teve algum final de semana que eu não fiz nada de trabalho, porque eu fazia até no final de semana, que eu falei com o pessoal do trabalho, tipo, ah, foi incrível meu final de semana, ah, conseguiu adiantar coisas? Eu, tipo, não, eu não fiz nada, tipo, e aí como eu me senti esquisita de poder falar, não adiantei nada no final de semana, não fiz nada de nada, só assisti um filme e descansei mesmo. Então, como é muito louco isso, né? De você até se sentir mal por estar tranquila. Ou, tipo, por ajeitar a sua rotina de um jeito que faça sentido pra você, né? Mas eu acho que o 100% quando eu falo é de você entender, se entender, começar a se visualizar. É de você reconhecer no seu corpo o que está te fazendo bem e o que não tá, sabe? Eu acho que esse foi o momento, assim, esse foi o encontro. Porque quando você está nessa loucura, né? Quando você está nessa superatividade, porque eu já acho agora que é uma superatividade a gente ter que fazer tudo, né? Você não se percebe. Então, a partir do momento que eu diminuí, eu comecei a notar o que fazia bem para o meu corpo, o que não estava fazendo bem. Eu comecei a notar, a me perceber mais nas minhas emoções, como era a reação. Então, eu acho que isso fez uma grande diferença, assim. Sim, e eu ia perguntar pra Sophie, qual que você acha, Sophie, que é assim, seu maior, tipo, desafio de pensar esse lugar da rotina, de pensar essa correria ou não, ou parar de correr? Tipo, qual que é o maior desafio, assim, pra você? Ou desafios, né, no plural? Eu acho que tem um pouco isso que eu tinha falado antes, né? Como a coisa, às vezes, de não fazer, como às vezes gera culpa, né? Você fala, nossa, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes, sei lá, eu parava, logo que eu me aposentei, que eu achava, né, que eu ia ter bastante tempo, tá? Às vezes eu pegava um livro de literatura, alguma coisa assim, e eu falava, poxa vida, mas não, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que estudar, sabe? Essa coisa de ter que produzir alguma coisa, e que é uma bobagem, né? É uma bobagem enorme se a gente lembrar que, sei lá, a nossa vida, né? Então, acho que essas reflexões sobre o tempo são super importantes, né? Primeiro, sei lá, lembrar que a vida da gente é um parênteses no tempo. A gente sabe quando começou, não sabe quando vai acabar, mas sabe que vai acabar. É, E aí, como que a gente preenche esses parênteses com as escolhas certas? É tanto medo de
não fazer, e eu acho que o medo maior é de fazer sem consciência, ou fazer sem saber por que está fazendo. Então, eu acho que, sei lá, o meu desafio e a minha reflexão muito tem sido isso do tempo da consciência, sabe? Assim, eu estou fazendo isso agora, e quando você está nessa tal da correria, né, que a gente fala e repete, é, você vai fazendo as coisas por impulso, vai fazendo sem reflexão, vai fazendo sem se questionar, sem saber se faz sentido para você ou se não faz, né? É o famosíssimo piloto automático. Até bem chavão falar isso, mas é uma coisa fundamental, porque a correria faz a gente viver no piloto automático, né? O oposto de uma vida pensada, consciente, escolhida. Antes da gente entrar aqui, por exemplo, eu vi lá, tinha 3 mensagens no WhatsApp. Aí eu já ia pegar no automático também, pegar e responder. Eu falei assim, não, pera, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o celular de lado, não vou olhar essas mensagens agora, vou pegar um copo d'água, vou sentar, vou, sabe, respirar aqui 2 minutinhos que seja, tal, para entrar no clima dessa conversa. Se eu tivesse prestado atenção naquilo, eu teria respondido as mensagens sem o cuidado necessário, e eram mensagens que eu queria responder com alguma qualidade. Então, acho que é isso. Acho que, para mim, o grande desafio é isso, sabe? Desenvolver essa presença de verdade nas coisas que a gente faz e saber por que está fazendo as escolhas. Né? O que é que te leva a falar sim ou a se sentir mal se recusa algum convite, né? Ou alguma proposta de trabalho? O que acontece se você não estiver ocupando aquele lugar? Como que você se sente se você percebe, você foi convidado para um evento, você falou não, e aí você vê outra pessoa que está lá brilhando, você fala, nossa, eu que tinha que estar lá. Né? Então, se a gente fica nesse movimento, né, é um grande perigo também. É um grande perigo, porque você Sim. entra num ritmo que você não está fazendo as coisas por escolha, está fazendo as coisas por imposição do ego, está fazendo coisas, sei lá, para ter mais like, para não sei, para quê? Mas não é para sua própria satisfação, não é fruto da sua própria reflexão, né? Então, ter um tempinho realmente de não fazer nada, para poder ter criatividade, não tem jeito. Na correria, criatividade não rola, não funciona, não tem espaço mental, não tem espaço na alma para criatividade, né? E a vida sem criatividade é muito pobre, né? Então, acho que fazer escolha, saber falar não, saber por que está falando não, saber por que está falando sim. Acho que é isso, é uma vida com reflexão, senão não vale a pena, não. Sim, e eu fico pensando que isso, né, eu já venho refletindo isso um pouco, quanto, tipo, qualidade de vida, né, e autocuidado, para além do autocuidado comercial, né, de passar máscara na Uhum. cara, etc., é tipo, quanto isso não é acessível para as pessoas, né, ter tempo, ter escolha, né, que são coisas extremamente importantes. Então, Mas a para gente além tem, de... eu acho que a gente não tem o hábito de perceber isso como tempo, né? Sim, Tem uma amiga de um grupo lá que eu participo, que sempre tem umas práticas 3 vezes por semana, tal, que a gente faz junto, e ela sempre fala da importância das pausas, né? E hoje de manhã ela sim. estava dando um exemplo assim: você mora num prédio, você aperta o controle remoto para abrir o portão do prédio, por exemplo. Pode demorar 3 segundos. O que você faz naqueles 3 segundos? Você pode falar, nossa, está demorando para abrir esse portão. Ou você pode parar, não, vou aproveitar esse tempo para fazer 2 respirações e pensar como é que eu vou sair para a rua. Uhum. Sabe? Então, assim, se você está atento, você percebe essas pequenas pausas, né? Não, com certeza. É que o que eu tava dizendo é, tipo, eu tô dizendo na maior parte da população, pessoas que não têm escolha de, tipo, sei lá, você precisa pagar as contas, né? Você Uhum, precisa dar conta de 3 crianças em casa e com salário mínimo. uhum. Se aparece um outro trabalho com um bico, por Sim. exemplo, né, que é muito comum no Brasil, você vai, Ah, não tá. tem tipo, mas eu posso escolher se eu quero fazer esse bico ou não. Qual que é o sentido de fazer esse bico pra mim, né? Uhum, É muito num lugar de que você vive nessa urgência e o quanto isso é extremamente prejudicial para o psicológico das pessoas e para a própria experiência, né, uhum. de vida.
Então, eu estou dizendo aqui que no Brasil ter escolha e ter tempo é algo extremamente raro, né? Assim, é para uma parcela da população que pode dispor do seu tempo, dizer, olha, esse projeto eu não quero, obrigada, isso aqui eu não vou querer, né? Porque eu quero cuidar da minha saúde. E ainda assim, né, sendo para poucas pessoas desse pequeno grupo fazem uso dessa escolha e desse tempo, né? E acho que uma coisa que você falou que é uma coisa que começou a me incomodar muito para além da minha própria saúde, em como eu estava lidando com isso, é o quanto fica angustiante para mim vivenciar coisas que poderiam ser legais quando é na pressa, né? Então, sei lá, quando eu ia falar com alguém, tipo, com saudade, né, de alguém, de alguma amiga, tipo, e aí como na correria, peraí, a reunião, tipo, sabe quando você, tá, né, outra hora a gente se fala, outro momento, ou, sei lá, você quer falar com alguém, eu tenho 10 minutos agora, fala agora comigo 10 minutos, que eu já preciso entrar, tipo, pra quê? 10 minutos, entende? E aí eu comecei a ver o quanto isso afetava a minha forma de se conectar com as pessoas, o quanto eu fazia isso também, de tipo, tenho 5 minutos, a gente se liga rápido, e por que se ligar rápido, né? Tipo, por que rápido? Então comecei a me dar conta que o fato dessa correria, né, fazer parte de dentro de mim e das pessoas, de dentro não, mas assim, das relações, que eu não conseguia estar muito presente, né? Então é isso, tô em 3 projetos, 4 projetos, mas cara, quanto tempo eu tenho para sentar e pensar na aula que eu quero montar? Quanto tempo eu tenho para sentar e falar, vou fazer um atendimento de pré-círculo com alguém que o irmão foi assassinado, tipo, deixa eu respirar aqui antes, deixa eu, né, me conectar com por que eu tô... E não, tipo, tem um pré-círculo, tem outro, tem um projeto, tem... E aí, cara, como que a gente constrói, né, essa qualidade de presença tendo escolha e tempo para fazer isso, né? Como que a gente escolhe usar esse tempo de uma outra forma ou talvez aproveitar esse tempo de uma outra forma, né? Que é uma coisa que eu comecei a sentir de um desgaste muito grande, assim, das relações, principalmente porque tá tudo online. Então, a reunião já era correndo. Se até a minha amizade vai ser correndo, caramba, tô, né, assim, saturada de estar correndo, de simplesmente não ter tempo para sentar um pouco com alguém sem hora. Tipo, sei lá, né? Tipo, tô aqui com vocês, a gente gravando esse episódio e se estender a conversa, que bom, né? Tipo, eu não preciso sair correndo. Então, tenho tentado criar brechas assim, mas é realmente muito... Eu acho extremamente desafiador, porque parece que tem um contexto fora que vai te dizendo que não é por aí, né? E eu até, só compartilhando, que eu levei isso para minha terapia, né, para análise, e aí eu lembro que eu falei, eu tô muito cansada, tá todo mundo correndo. E aí ela, tá, mas por que você tá correndo? Aí eu, porque as pessoas correm, tá todo... Ela, não, eu entendi que as pessoas correm, mas você tá correndo por quê? E eu não fazia ideia. Eu fiquei parada assim, olhando pra cara dela e falei, não sei por que eu tô correndo. E aí esse não saber, ele é, ao mesmo tempo... Eu fico até com o corpo quente de falar isso, porque me lembra essa sensação de, eu não sei porque eu tô fazendo isso. Eu estou simplesmente fazendo. E ao mesmo tempo me deu uma sensação angustiante de, caramba, eu tô há tanto tempo correndo e não sei porquê. Mas ao mesmo tempo muito potente, né? De ter um espaço aí que eu não sei, não tenho resposta. Então, vamos procurar se tem algum motivo para correr ou não, né? Porque às vezes tem, mas será que tem mesmo? Então eu achei muito, muito interessante. Eu só queria comentar, Mari, com esses olhinhos, eu vou até te perguntar o que te conectou aí, porque a hora que eu falei que eu não sabia porque eu tava correndo, você fez uma carinha. Porque acho que eu já tive nesse lugar, né? E aí eu fico conectando com a experiência, assim, do outro hoje. É uma coisa de urgência, né? Tudo é urgente. Tudo tem um tempo curto. E aí tem essa questão que você trouxe também da conexão com o outro, né? Até isso eu mudei um pouco. Porque a conexão com o outro também estava errada. Muitas vezes eu estava me conectando com o outro num horário que eu não tinha disponibilidade para isso. Que eu não me sentia disponível para isso, mas aí eu colocava aquilo como obrigação, sabe? Eu tenho que fazer, eu tenho que estar junto. Mais uma da lista, né? Mais uma da lista. E eu agora aprendi que tá tudo bem, assim.
eu não ter essas conexões. E essas conexões acontecem de forma diferente, muitas vezes, né? A pessoa me manda uma mensagem no WhatsApp, eu respondo, poxa, já aconteceu a conexão. Eu não preciso ligar, não preciso ter um tempo disponível, né? A minha agenda ganhou um ritmo diferente. Né? Então, essa coisa da urgência, o que é urgente hoje? Urgente hoje é quando alguém vem me pedir um pedido de socorro mesmo. Olha, socorro, eu estou precisando de tal coisa, né? Mas não é urgente, por exemplo, você me falou do podcast, ok? Então eu tinha uma reunião, depois eu tinha uma gravação com você e tá tudo bem. Mas não é uma coisa que seria urgente, não é algo do qual eu precisaria me desesperar. Em outro momento, sim. Eu já ia estar me programando desde de manhã, mas o que eu tenho que falar mesmo? Meu Deus, mas a Débora nem mandou a pauta. Já aconteceu isso com você, de eu te cobrar a pauta? Né? Hoje eu cheguei e falei, então, e a pauta qual é? As perguntas quais são? Né? Então é um outro momento. Mas para eu chegar nesse momento que eu estou hoje, eu tive que aceitar, deixar para trás a outra Mari, que vivia na urgência. Aceitar, olhar para o que era essa urgência que acontecia aqui, o porquê que tudo para mim era urgente, o porquê que o meu coração acelerava, né? O porquê que a minha pressão oscilava tanto. Foram várias questões que eu tive que buscar. Por que eu tinha insônia? Eu não tenho mais insônia, gente. Olha que delícia. Mas é por conta dessa preocupação, da ansiedade, ou até mesmo por conta de algo do passado, né, que me causava preocupação também. Mas nada é urgente, né? O aqui e agora, o que está acontecendo? Eu estou aqui com você, com a Sofia, e está tudo bem aqui, ao meu redor. Mas a gente tem a sensação de que eu estando aqui, eu preciso estar pensando no jantar que eu vou fazer, muitas vezes, no encontro que eu vou ter, e isso atrapalha tudo que está acontecendo aqui agora. Então, quando eu me conectei com isso, fez todo sentido na minha vida. Comecei a ter mais energia, sabe? Então eu acho que agora eu estou colocando a minha energia nos lugares certos, na hora certa. Né? Isso não quer dizer que eu não me canso. É claro que eu canso, mas é uma delícia me sentir cansado de falar agora eu vou parar e vou dormir, ou vou parar, vou sentar, vou parar, vou fazer tricô, vou fazer crochê, vou bordar. Eu estou tendo tempo de fazer todas essas coisas, do qual eu acho muito legal. Sim, eu ia fazer uma pergunta para vocês que é uma curiosidade minha, que vocês são de outra geração do que a minha, né? E aí eu queria perguntar para vocês como que foi passado, se vocês lembram isso, né? Como que foi passado para vocês essa questão de produtividade, né? Porque eu não sei exatamente, aí minha curiosidade se isso é uma coisa da minha geração, com um computador que já nasce com um tablet na mão, etc. E aí tem esse rolê do correndo, do tá sempre sendo produtivo, ou se isso já vem lá de antes, né? Desde a criação de vocês, com seus pais, enfim, como que foi isso? Se vocês sentiram que isso foi passado já desde criança ou adolescente, que era uma necessidade de estar sempre produtivo. Acho que os tempos são muito diferentes, né? Aliás, as percepções do tempo ao longo da vida da gente, acho que muda muito. Né? Quando a Mari falou agora, tem o tempo de fazer crochê, tem o tempo de fazer tal coisa. Daí eu falei, nossa, fiquei lembrando, né? Antes, nem sei se existe ainda em banca aquela coisinha que tem, que chama passatempo, né? Para fazer, sei lá. Daí eu falava, nossa, quando que as pessoas tinham tempo para fazer o passatempo, para comprar alguma coisa que as ajudasse a passar o tempo? É uma coisa, nossa, parece uma coisa tão completamente distópico, assim. Falei, como é que pode ser isso, né? Que tempo era aquele?
né? Mas a sensação que eu tenho, obrigada por entregar aí, né? Que a gente é velhinha, né, Mari? Pois Eu é, Bom, já né? mas falei eu já isso. falei que eu tinha me aposentado, enfim. Mas eu acho que essa questão de estar ocupado e de fazer, acho que sempre esteve presente. O tempo realmente é diferente. Né? Eu acho que a tecnologia é uma coisa, até você vê, sei lá, você pega a coisa do Bauman lá da modernidade líquida, como ele fala da tecnologia e de como o tempo mudou, a, as pessoas não têm noção do que era esperar uma carta chegar, né? Você escrever uma carta para alguém e esperar a carta chegar. Isso para mim assim é dois universos diferentes. O universo do WhatsApp que você manda e agora você dá essa ferramenta no áudio do WhatsApp de acelerar. Porque a pessoa, quando deixa um áudio, eu tenho uma amiga que ela fala muito pausado. Aí eu estava lá colocando no 2 para multiplicar a velocidade para conseguir escutar os áudios dela. Então eu falei, meu Deus do céu, é o ritmo dela, né? O que eu estou fazendo? Quando eu percebi isso, sim, que eu falei, não estava dando a ela o direito de ser quem ela era. Quer dizer, já é uma coisa doida a gente falar por áudio no WhatsApp e eu ainda acelerando o tempo dela para encaixar o tempo dela no meu tempo disponível. Então, só porque você Sim. falou do negócio de geração, me veio a coisa do passatempo e me veio a coisa de esperar a carta chegar, que é um negócio. Por outro lado, a história de, né, de estar ocupado, eu lembro de uma coisa que eu sempre ouvia, né, em casa, era uma frase assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Então tinha que estar ocupado, tinha que estar fazendo alguma coisa, porque se tivesse parado, pensando em nada, olhando para o céu, que era a coisa que eu mais gostava de fazer, tinha uma caixa d'água na minha casa, era assim o momento mais feliz assim da minha infância em São Paulo. Tinha uma parte que eu passava na fazenda, mas era deitar em cima daquela caixa d'água e ficar olhando nuvem. Mas tinha essa coisa Uhum. de cabeça vazia ali, eu estava de cabeça absolutamente cheia de nuvens. Né? As nuvens estavam dentro de mim, não estavam só fora. Mas era coisa de sentir uma culpa por estar não fazendo nada. Então, acho que isso sempre aconteceu. Os tempos, acho que são diferentes, né? A sensação de que o tempo. Se bem que eu lembrei agora, Mari, você deve lembrar disso. Lembrei de uma propaganda super antiga, acho que era de um banco, que falava: o tempo corre, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Lembra disso? Lembro disso. Tempo passa, o tempo voa, Tem mas a tempo passa, poupança poupança Bamerindos Bamerindos continua numa continua boa. numa boa. Exato. Muito Então, bom. Gente, amei essa referência. sei lá, o quê? Amei essa referência. Então é uma coisa, sei lá, quando que isso era década de 80, não sei, 70. Então a sensação de que o tempo voa, bom, você pega, né, na filosofia, lá 5 séculos antes de Cristo, a questão do tempo já era um tema presente, né? Sim. Aliás, só é porque eu estou fazendo faculdade de filosofia agora, resolvi estudar depois de velha e a gente estava estudando há umas semanas atrás um texto de Aristóteles que ele diz que a filosofia começou com o ócio, porque precisava, enquanto as pessoas estavam lá apuradas do dia a dia, não existia tempo para nascer, né, a filosofia. A filosofia começou na Grécia quando as pessoas começaram a ter tempo. Então sempre teve presente, não é? Acho que não é um privilégio de hoje em dia, mas eu acho que a tecnologia foi essa coisa do imediato, né? De ter que estar em todo lugar, de ter que responder, de não ter tempo para o tempo do outro. Para mim, quando eu me dei conta dessa coisa de acelerar a fala da minha amiga, foi um tapa na cara que eu mesma, metaforicamente, levei, sabe? Levei daquilo que eu estava fazendo. Falei assim, poxa vida, que isso? Eu Nossa, acho que tem demais. algo da nossa época que lembra bem esse nosso presente agora. Tinha um desenho animado chamado Ligeirinho, lembra disso? Era o mais rápido que a gente tinha da época, assim. Esse eu Ah, conheço. então, mas o ligeirinho é hoje muitas pessoas, gente. Muitas das pessoas são o ligeirinho, né? Uhum. Então, tudo começou. Eu tinha sim essa questão da produção, Débora, porque eu sou de uma família, né? Minha mãe teve 6 filhos, eu sou a caçula. E todo mundo começou a trabalhar super cedo.
E Uhum. fora o trabalho, então, por exemplo, eu comecei a fazer crochê com 6 7 anos, né? Então, 6 7 anos eu comecei a fazer crochê, aí depois eu fui aprender a fazer tricô. Então, sempre teve essa produção, né? Eu Sim. lembro que teve uma ocasião que eu fiquei doente, acho que eu já estava com uns 14 15 anos, um pouco mais, eu já trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar no Hospital da Santa Casa com 14. E aí eu tive que ficar em licença, né? Chamava-se caixa na época. Ah, a pessoa tá na caixa. E aí o salário diminuía. E aí eu fui fazer blusas de tricô para se manter, sabe? Então é algo que essa questão da produção vem de muito cedo, assim, né? Para as famílias de periferia como eu fui, né? E sou ainda, né? Hoje eu me vejo com um privilégio, com um passo a mais do que seria a periferia, né? De hoje. E então, assim, tem que produzir muito, né? Tem que trazer um retorno, né? E esse retorno era financeiro. Depois que Uhum. teve essa visualização do retorno da questão educacional, né? O importante era você estudar, mas você terminar o colégio naquela época, né? Depois as pessoas da periferia começaram a ter mais contato com essa questão da academia, né, das universidades, e que começou a abrir esse olhar, né, acolher não, né, porque a gente é uma disputa até hoje, mas a ter oportunidade de estar nesse lugar e seguir nos estudos, né? Mas com muita dificuldade, porque você tinha que continuar produzindo. Então você só poderia estar nesses espaços no período da noite após você terminar o seu trabalho. Então, e fora isso, né, sábado e domingo você ajudava na organização da casa. Muitas vezes você tinha que fazer almoço também para descansar sua mãe, né, naquele momento. Uhum. Então, essa questão da produção na minha vida já apareceu muito cedo, assim. Eu tenho essa experiência, sabe? Dos meus irmãos também saindo para trabalhar com essa idade, ou teve até gente que começou antes dos 14, né? Para ajudar. Então, e aí hoje eu vejo essa questão da produção ainda sendo muito cobrada, né? Porque as pessoas não têm esse privilégio de se manter, de ter o dinheiro para se manter. E aí é onde o autocuidado fica esquecido, né? E a questão do tempo não existe, porque eu preciso Uhum. produzir. Então eu preciso acordar muito cedo, eu chego em casa muito tarde e aí eu não tenho tempo. E entender que essas pessoas não têm tempo é se mover para essa máquina que é a nossa sociedade capitalista, Sim. né? E que faz as pessoas realmente dizer eu não tenho tempo. Então hoje eu vejo que eu tenho esse privilégio, né, de ter esse trabalho online, de poder estar nesse lugar que eu tô, e hoje eu consigo visualizar o tempo, entende? Então é um Uhum. privilégio. Então eu preciso cuidar muito bem desse tempo. Então, Sim. e assim, esses 2 anos quando eu me dei conta disso, cara, assim, eu valorizo muito, né? E com esse meu estudo, né, budista, e do qual a gente faz a meditação para todos, né? Para que todos sejam felizes, né? E é isso mesmo que eu quero. Então, se eu estou bem, eu consigo entregar o meu melhor para o outro. E aí a Sim. motivação é exatamente isso. Assim, poxa, se eu posso ficar bem, então eu vou fazer com que o outro também se sinta bem. E para isso eu tive que me Uhum. conectar comigo mesmo e saber todas as minhas qualidades, também defeito, fazer um equilíbrio e quando eu tô com o outro me dá,
dar o melhor. Sim, nossa, muito importante, Mário, você trazer isso, né? Porque foi justamente o que a gente estava falando, né? De ser esse poder de escolha ser algo extremamente restrito, né? Que é isso, começar a trabalhar com 14 anos, tipo, essa não foi a minha realidade, né? Então essa questão da correria veio mais como uma cobrança de estudo primeiro, né? E não da produção, assim como você falou. E que isso é extremamente uma pauta, para mim, de saúde, né? É uma pauta, né, que não é só sobre autocuidado, mas é sobre viabilidade de saúde para as pessoas, porque a Simone, que trabalha na faxina em casa, né, que ajuda a gente lá, ela, quando a gente conversa sobre isso, né, tipo, comecei a fazer torta no final de semana, tipo, não é porque, ai, que legal eu fazer torta, é porque vende a torta e complementa a renda. Aí, quando eu perguntava, tipo, ai, domingo o que você fez? Ela, Débora, arrumei a casa, né, faxinei, lavei banheiro, tipo, então, assim, em que momento você tem tempo pra você, né? Tipo, não tem, né? E ainda com um filho, chega em casa, tem lição de casa do filho, então, né, como que esse lugar de produção não só da produção, né, de ter que produzir do capitalismo, mas de valorização do trabalho também, né? Porque é isso, talvez não, se ela ganhasse bem, né, se ela fosse, se esses serviços fossem bem remunerados, provavelmente, pelo menos a escolha ela teria de querer ter tempo ou não, né? Então, esse ter escolha é um privilégio no final das contas, porque é isso, se você ganha pouco trabalhando em um emprego, você vai precisar trabalhar em 3, em 4. E aí você não tem tempo de nada exatamente, né? O tempo de final de semana é limpar a casa, porque você não tem dinheiro para contratar alguém para limpar a sua casa, né? Então, como isso é extremamente assustador, assim, né? Pensar que essa é a realidade de nossa grande maioria do país e pensar saúde é repensar o modelo de produtividade, de produção do capitalismo e de valorização do trabalho, né? E eu tava até vendo um vídeo do Emicida, assim, no Facebook, que foi uma coisa que, nossa, me despertou muito, assim, que era ele falando que ele ficava puto com gente que chegava pra ele e falava, meu, pandemia, vai sair música nova, né? Tá com tempo, vai sair letra nova, vai sair... Ele, tipo, cara, pandemia, tipo, ócio pra mim, ele falou, eu odeio esse negócio de ócio criativo, né? Necessariamente precisa ser criativo. Ele falou, às vezes o ócio é pra cortar a unha do pé, entendeu? Às vezes o ócio é pra eu ficar olhando pro céu e eu não quero criar nada, não quero... Porque pra ele tem essa questão a produção, né, essa busca por produtividade é tão grande, até para quem não, porque ele não tem essa necessidade, né, de hoje de produzir que nem louco, senão não tem dinheiro, mas essa produtividade ela é algo tão intrínseco culturalmente que até pro cara que tá tudo bem, tipo, o ócio precisa ser criativo, né, o fazer nada tem que resultar em produção de algo, né. E eu lembro que eu até comentei uma vez com um professor amigo meu, tipo, cara, não tô aguentando essa pandemia e eu trabalhando muito, né, toda hora em reunião, tudo online. E ele falou, Débora, aproveita e escreve um livro. Eu, cara, assim, eu acabei de falar que eu não tô aguentando de demanda. Tipo, eu não quero aproveitar para produzir mais nada. Tipo, eu queria aproveitar só para ter tempo mesmo, sabe? Então, eu acho muito curioso que até o próprio ócio, né, que tudo bem a gente refletir, trazer ideias a partir do ócio, mas até o ócio que pode ser só um ócio, tipo, não vou fazer nada agora, vira um escape para ser produtivo, né, vira um escape para você sair com produções dele, né. E eu lembrei disso que você tinha falado, Sophie. Então, mas assim, eu não sei, tem uma visão um pouco diferente disso, Por porque favor. eu entendo isso. Nossa, como se tivesse uma imposição de eu tenho que criar alguma coisa enquanto. Quer dizer, o ócio não pode ser só o ócio, não pode ser só o vazio, não pode ser o nada. Mas, eu não sei, eu tô lembrando Falei ócio criativo, a gente lembra do Domênico de Masi, né, do livro, que ele que criou a expressão do. Não sei se, mas pelo menos é o maior, que mais difundiu essa ideia. E o ócio criativo dele não tem nada a ver com o não fazer, né? Ele fala do ócio criativo, por exemplo, a gente está aqui agora, a gente está conversando. Isso também é um ócio criativo, é outra noção assim, do que é o ócio. Não é um ócio de não fazer nada e ter que estar criando no ócio. Não é preguiça, não é o não fazer. É o fazer de outra forma, é o fazer com conexão. Sim. E aí, outra coisa que você falou, que eu também fiquei com vontade de comentar,
essa questão do tempo, né, como privilégio e da questão do trabalho, é verdade, né? É muito cruel a forma como as pessoas precisam dispor do seu tempo para sobreviver, né? Especialmente nos trabalhos que são mal remunerados, enfim. Mas assim, tem uma questão que a gente pensa no tempo, com a quantidade de coisas que a gente consegue encaixar no nosso dia, né? E ver qual que é o tempo que vai sobrar para a gente poder ficar bem e ter o autocuidado e relaxar e tal. E eu acho que isso é muito complicado, né? Porque senão vira sempre uma utopia. Quando eu vou conseguir parar? E aí você fica fazendo as coisas na ansiedade da expectativa daquela pausa. E eu acho que o grande desafio é a gente trazer essas pausas para as coisas que a gente está fazendo, quer dizer, ter a pausa mesmo na atividade. Eu acho que isso a gente consegue pela observação, pela presença, pela consciência, sabe? Como que eu estou aqui agora, tá conectado com o corpo, lembrar dessa observação, né? Sim. Então, sei lá, você está com várias reuniões, tá nessa coisa, mas como que você vai de um momento para o outro, tirar... e às vezes é questão de segundos, 3 segundos que você para, que você coloca o pé no chão e que você respira. Né? Então, isso é gerenciar o próprio tempo, é ser dona do seu tempo, é não deixar ser arrastada pela correnteza da vida. Isso a gente perde a rédea, né? Mas fazer essas pausas, acho que a respiração é a nossa maior amiga, né? Nesse trabalho. E isso está à disposição de qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar. É tão importante isso, porque isso devolve para a gente a potência de tomar nas mãos a rédea do tempo. Né? Eu acho que é importante lembrar disso. Só para terminar, tem uma música do Luiz Gonzaga, que eu adoro, do Luiz Gonzaga pai, né? Que ele fala... Que é uma música que ele fala assim, eu não lembro o ritmo, tal, nem ousaria cantar aqui, mas que ele fala assim, quem é rico... vai de burrico, quem é pobre anda a pé, e ele fala assim, tem coisas que para modo de ver o cristão tem que andar a pé. Né? E daí ele tinha feito essa comparação com quem anda a cavalo ou quem anda no burro, e coisa que você repara quando você anda a pé. Então, eu sempre tenho isso muito presente, sabe? Como que é o tempo quando você está andando a pé, como que é o tempo quando você está andando no carro, como que é o tempo quando você está na internet, né? E às vezes andar a pé, fazer, sei lá, anda meio quarteirão reparando nas coisas, realmente olhando, sentindo passo após passo. Isso dá uma sensação de, sei lá, de domesticar um pouco o tempo, sabe? A gente não se deixa mais arrastar. Então, essas pequenas pausas no dia, acho que é o maior antídoto da correria. Sim, nossa, muito, muito legal Eu isso, quero sério. completar com uma coisa, assim, nesse momento de pandemia, eu acho que uma das coisas mais importantes que ficou com o Covid foi a questão da respiração. Quem tem que conviver com o vírus, né? Quem é contagiado, a primeira coisa que fala é a falta de ar, né? E nós que não estamos contagiados, a primeira coisa que a gente coloca é a máscara, onde que exige muito mais da respiração. Então, eu acho que quando a Sofia trouxe agora essa coisa do caminhar, né? Se observando, observando o caminho, respirando, né? Eu acho que o ser humano tinha deixado de fazer isso, né? E a pandemia veio para um alerta, né? Dessa questão da respiração, da pausa, de ficar em casa, em todos os sentidos, né? Porque você tem que conviver dentro da sua casa física e com você mesmo, de voltar para casa, né? Foi um momento do qual a gente viu o quanto que a gente está com problemas sociais de questão de casa, né? O quanto que as pessoas não têm
essa questão da respiração, o quanto falta ar para as pessoas seguirem, mesmo sendo ar uma coisa disponível, mas falta o ar, né? Então, eu acho que essa questão do tempo, nesse momento, né, mostra o quanto é importante a gente respirar. Nesse Sim, momento, e para o muito. mundo, né? Porque o mundo todo teve os mesmos sintomas, exigiu dos mesmos cuidados. Eu até aproveitei para respirar fundo aqui, porque eu acho que é isso, né? Às vezes a gente até se esquece desse lugar, assim, de respiração. E fez muito sentido para mim, Sophie, que você falou sobre isso, assim, que legal você ter trazido esse ponto, porque eu tô pensando agora, né, tipo, nessa nossa gravação, eu tô falando do apartamento de uma amiga minha, que foi viajar e falou, Débora, eu vou ficar 10 dias fora, quer ficar lá em casa? E eu super aceitei. E para mim, estar aqui está sendo a pausa no meio das coisas, né? Que, enfim, por conta da pandemia, tive que voltar para casa dos meus pais, e aí eu fico olhando lá longe, né? Quando eu sair de novo de lá e ter o meu canto, ficar ter um tempo sozinha, mas nesse momento não dá. Então, como que eu posso ir criando, né? Criando pausas no meio do que está acontecendo, né? Então, essa pausa de 10 dias aqui já é muito, né, para mim, que vejo só lá na frente essa possibilidade de estar sozinha de novo, né? Então, como não preciso ficar fadigada até esse dia chegar, né? Eu posso ir criando pausas nesse caminhar que vão me fortalecendo, enfim. E eu reparei isso até quando você falou entre as reuniões, né? Que às vezes eu ficava muito conectada já sentada, então, tipo, desconectava de uma e ia fazer coisa do trabalho, aí entrava em outra. E aí agora eu faço, tipo, acabou uma, eu vou fazer um carinho na minha gata, sabe? E a questão de, sei lá, 1 minuto que eu faço um carinho nela, parece que eu volto de outro jeito, assim, ai, sei lá, fui fazer outra coisa que com muita vontade, né? Não fui fazer pra dar um check na lista de afazeres, é porque eu queria, né? Tô com saudade de fazer um carinho nela. E que é isso, parece uma besteira, parece pouca coisa, mas que no meio do dia faz uma diferença de uma sensação de que o dia foi vivido, né? De que eu fiz coisas para além de estar trabalhando. É Para isso. que não fique nesse lugar nossa, vou trabalhar 12 horas para enfim ter o meu momento de viver, né? Tipo, por que, né, essa necessidade? Exatamente, não Principalmente chega. estando em Né? casa. Sim. Não chega, se a gente deixar para depois, né? Para assim, quando eu O conseguir depois não parar, depois chega. não chega. Não chega, eu percebi tanto isso, Sim. porque eu vivia, eu trabalhava. Enfim, eu sou uma pessoa super ansiosa, então tudo que eu falo, né, sobre essa coisa da pausa é um desafio que eu trago para mim no meu dia a Sim. dia, assim. Eu faço a monitoria dos cursos de meditação lá da Palas Atena e tal, há anos, e enfim, e às vezes eu vou fazer a respiração, né, contando 21 respirações, às vezes eu chego nos 5, 6 já me perdi e falo, opa, onde que eu estava? Volto. Então é realmente um exercício diário. E eu, assim, então eu tenho consciência assim, dessa ansiedade, dessa necessidade de cultivar e buscar pausas no dia a dia. E quando eu estava trabalhando, eu estava dizendo na procuradoria, minha rotina de trabalho era absurda, assim, a quantidade de horas que eu ficava trabalhando, e ficava irritada com quem trabalhava menos, com quem saía mais cedo, porque assim, quando você entra numa neura dessa de ansiedade, você quer que todo mundo esteja ali na mesma vibe, né? E as Uhum. pessoas que têm um ritmo mais lento acabam irritando. E aí eu falei assim, não, quando eu me aposentar, aí sim, aí vai, tudo vai, vou ter tempo, vai acalmar. O que aconteceu? Eu me aposentei, o ano passado foi o primeiro ano da aposentadoria, foi uma gincana, assim, cada dia era uma gincana. Aí eu comecei esse ano, eu falei, não, peraí, tá tudo errado. Me aposentei, tô sem tempo. Né? Meu filho sempre falava assim, escuta, que bom que você pode fazer, você tem tempo. Ele falava ironicamente, porque ele via que eu estava com mais coisa do que nunca. Aí esse ano, 1º de janeiro, eu até botei uma foto lá de perfil que eu estava segurando um jabuti, não sei se você lembra. Eu estava com um jabuti, assim, olhando para a cara dele, nariz com nariz, falando, esse vai ser o meu conselheiro em 2021, eu vou andar no ritmo dele. Queria, assim, fazer, nossa, sair de um monte de grupo de WhatsApp, porque eu falei, não, grupo de WhatsApp rouba tempo, saio de grupos.
Deu um mês, eu já estava em outros tantos, entendeu? O jabuti Sim, estava lá, esquecido. Mas, enfim, é difícil, mas é uma coisa que é um desafio permanente. A gente tem que cultivar essa presença e ter essa imagem, sabe? O tempo pode ser uma correnteza que te arrasta, né? Se você não tiver prestado atenção, aliás, viver pode ser uma correnteza que te arrasta sem você ter a consciência, ou pode ser uma água calma, gostosa, que você consegue nadar, boiar, desfrutar, né? E tá nas nossas mãos fazer isso. Não vem de fora. Não vem de fora. sim. Se viesse de fora, realmente não tinha o que fazer, mas não vem de fora, tem milhares de sábios e, enfim, testemunhos ao longo de milhares de anos da humanidade, né? E a escola yoga antiquíssima, tal, com toda essa sabedoria para mostrar que tá, a gente tem esse poder. E não depende de classe Sim. social, de renda, de poder pagar para ter alguma, sabe? Tá. A gente veio com isso. A respiração tá aí para mostrar que a gente tem essa possibilidade. Sim, que a gente possa não só viver só num, sei lá, num lago ou só na correnteza, mas que isso possa fazer parte, né? Assim, Sim. com esse equilíbrio fluido de uma hora é correnteza, outra hora, Uhum. mas não que você esteja lá inconsciente do que você está fazendo na correnteza, né? Exato. Mulheres, eu queria agradecer muito, mas o nosso tempo aqui está acabando. E queria agradecer o papo, os aprendizados que são sempre muito presentes nas nossas conversas, que não são de hoje. E dizer que eu desejo muito que tenham mais tempos para a gente poder falar do Agradeço tempo e falar de muito esse tantas outras momento com coisas. você e Então, a agradeço muito a Sophie. presença de vocês Foi mesmo. maravilhoso falar desse tempo. Foi bom, assim, eu me conectar aí com essa minha mudança, né? Através da fala de vocês. E que eu desejo que vocês se conectem com o tempo, né? As 24 horas são iguais para todos. Então, vamos respirar melhor, né? Vamos fazer as nossas pausas. Vamos colocar o pé no chão, como diz a Sophie, se misturar com a terra, como diz o Krenak, e seguimos. Isso Foi aí. muito obrigada, Debs. Também agradeço, foi uma delícia. Estou vendo aqui que passou quase uma hora, né, que a gente está falando. E como o tempo é relativo, porque parece que foram 5 minutos, né? Então, hoje de manhã eu fui fazer cedinho uma aula de Pilates, que eu estava morrendo de dor nas costas, e foram 40 minutos. Parece que foram 5 horas. Essa 1 hora parece que foram 5 minutos. Então, como isso, né? A gente olhar e estar atento também. Como que é o tempo? Quando que o tempo passa rápido? Quando que o tempo passa devagar? A gente vai aprendendo a ser amiga dele, né? Não, acho que é a melhor coisa que a gente pode aprender é isso, é fazer as pazes com o tempo, né? Então, foi uma Sim. delícia esse papo. Brigadíssimo. Tava com saudades de estar com vocês duas. E bora repetir isso. E muito obrigada vocês que ouviram, né, e dedicaram um pouquinho do tempo de vocês para estar nesse papo com a gente. E se quiser saber mais do meu trabalho, é só seguir no @papodebs no Instagram e a cada 15 dias a gente tem um episódio novo. Um grande beijo.